Uma boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa amada Igreja Global de Adoração a Deus, a EGAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a palavra de Deus viva e eficaz, onde formamos discípulos em todo o Brasil, em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania, Antártida. Nesta segunda-feira, neste dia 19 de abril de 2021, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos usa para trazermos uma palavra exortadora, edificadora para a nossa amada igreja. Amados, nós temos que estar sempre atentos para ouvirmos a voz de Deus, para ouvirmos o chamado de Deus, para irmos por todo o mundo, pregarmos o Evangelho a toda criatura, para vermos onde Deus quer que vamos, onde Deus quer que nos estabeleçamos. Por quê? Porque é ali que Deus vai firmar a nossa vida, o nosso ministério, a nossa prosperidade. E muitas das vezes surgirão intempéries, se levantarão situações, mas se foi Deus que mandou, se foi Deus quem determinou, certamente Ele estará contigo, certamente Ele estará conosco, Ele jamais nos deixará, jamais nos abandonará. Mas certas situações podem surgir no ínterim desse tempo, mas o servo de Deus tem que ficar firme debaixo da autoridade de Deus, tem que andar na obediência e no temor da palavra de Deus, tem que estar sensível para ouvir a voz de Deus, conforme está escrito. Em Ezequiel capítulo 3, versículo 10, disse: "Mais, filho do homem, mete no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos." E muitas das vezes Deus nos coloca num local porque Ele quer nos fazer prosperar naquele local, Ele quer nos abençoar naquele local. As situações se levantam porque o inimigo ele não vai ficar calado, ele não vai ficar quieto, ele vai tentar se levantar, ele vai tentar levantar pessoas, mas se vem de Deus, nós resistiremos. Se vem de Deus, nós seremos mais do que vencedores, independentemente das circunstâncias, independentemente das intempéries, do que se levantará. E hoje nós vamos ver uma passagem em que o nosso Deus determina ao seu servo, a Isaque, que ele vá peregrinar na terra que ele dará por possessão, por herança, à sua descendência. Portanto, vamos ver o que está escrito em Gênesis capítulo 26, dos versículos 1 em diante. "E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar." E aquela terra dos filisteus, Deus tinha prometido dar a descendência de Abraão. Olha o que Deus fala. "E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser." Portanto, o Egito naquela época simbolizava tudo que era contra Deus, tudo que era contrário a Deus, a sua palavra, as suas ordenanças. Voltemos a Gênesis capítulo 26, versículo 3. "Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai." Olha só,
Isaac era filho de Abraão, Isaac e Jacó. Deus fez a promessa a Abraão, no caso a Abrão, depois Abraão, e que a sua descendência, a sua posteridade, tomaria posse daquela terra. Voltemos aqui, Gênesis capítulo 26, versículo 4. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E muitas das vezes, Deus nos manda um local, Deus nos coloca num local onde Ele vai nos abençoar. As situações se levantam, porque o inimigo ele não vai ficar quieto, ele vai tentar levantar, inclusive, pessoas para se levantarem contra nós, mas se nós estivermos atentos para ouvir a voz de Deus, Deus confirmará a sua promessa. Se nós andarmos na obediência e no temor da palavra de Deus, Deus confirmará as suas promessas. Portanto, vejamos. Gênesis capítulo 26, versículo 4. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Agora vamos lá para o versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Ele estava no local onde Deus mandou ele ir, ele semeou, ele colheu em abundância, porque Deus o abençoava. Por quê? Porque ele foi obediente a Deus. Nós temos que ter a sensibilidade para saber se é Deus que está nos colocando num determinado local, ou se nós, pela nossa vontade própria, pelo coração enganoso, conforme está escrito em Jeremias capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Se a pessoa está agindo debaixo da ordenança de Deus ou seguindo o seu coração enganoso. E se a pessoa está no local e ela começa a prosperar, é bênção de Deus, porque foi Deus que está abençoando aquela pessoa naquele local. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Mas por que ele se tornou muito grande? Porque ele estava no local que Deus disse que o ia abençoar, a ele e a sua semente. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Aí que começa o problema. O servo de Deus começa a crescer, começa a ter abundância, e as pessoas, às vezes, do local que ali viviam, começam a invejar, porque veem a prosperidade daquele que veio de fora e começou a crescer no local. E todos os poços que os servos de seu pai Abraão tinham cavado, e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Aí chega a pessoa que às vezes se coloca como autoridade naquele local e pede ao servo de Deus até para sair, temendo a prosperidade, temendo o crescimento do servo de Deus naquele local, pois o servo de Deus passa a ser mais próspero, a crescer mais do que os habitantes da terra. Então Isaque
se foi dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. Portanto, irmãos, que fique esta palavra, esta exortação à nossa amada igreja, nesta segunda-feira, neste dia 19 de abril de 2021, e oremos, Senhor nosso Deus e Pai, nos damos graças por mais este alimento, por mais esta palavra viva e eficaz, que o Senhor tem trazido às nossas mentes, aos nossos corações. Vos pedimos perdão pelos pecados por nós cometidos, na certeza que o Senhor estará nos ouvindo do céu, nos perdoando por todos os pecados, sarando toda a nossa fé no nome do Senhor Jesus. Vos pedimos, guarda a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos e filhas, todas as pessoas que o Senhor colocou debaixo da nossa autoridade espiritual, debaixo da nossa autoridade ministerial, guarda a nossa nação, o povo brasileiro, a nação brasileira, a família brasileira, guarda as nossas autoridades constituídas, as nossas instituições, guarda, Senhor, todos os termos da nossa nação, tanto terrestres, quanto marítimos, quanto aéreos, Pai. Guarda também, Senhor, todo o povo de Israel, a sua igreja perseguida, a plenitude dos gentios que tem de entrar, todos os povos, reinos e nações do mundo, da terra e do globo terrestre, e faça desta palavra luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nos dê um restante de segunda-feira, uma semana ricamente abençoada, para a honra, glória, louvor e adoração do nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus.